E a farra com o dinheiro público não para. A Prefeitura de Ribeirão Preto ainda anunciou que vai repassar mais 7 milhões de reais para a Transerp, a empresa que gerencia o trânsito e o transporte urbano de Ribeirão. Esse caso faz parte de uma liminar da Justiça que obriga o município a socorrer a empresa financeiramente. Ano passado, a Prefeitura de Ribeirão repassou 6 milhões e 600 mil reais para a Transerp colocar em dia a folha de pagamento dos funcionários que estava atrasada. E agora serão mais 7 milhões em cumprimento a uma ordem da Justiça Trabalhista. A Prefeitura não poderia tirar o dinheiro do cofre público para pagar o Transerp, porque está na lei que não pode ser feito assim. Então, não é nem questão de ser justo ou não, é questão de ser legal. E não é legal o que está sendo feito. Tanto que ainda não tem o fechamento dessa conta por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quando tiver o fechamento, muito provavelmente vai apontar o déficit e não vai poder justificar da retirada do caixa da Prefeitura Municipal. Até porque, falo de novo, é uma empresa de economia mista, na qual a Prefeitura participa, mas ela não é uma secretaria da Prefeitura, ela não é um órgão municipal. Então, não poderia a Prefeitura estar dando dinheiro para o Transerp. Essa história começou assim. O ano passado, por conta da pandemia, a Transerp ficou impedida de aplicar multas por determinação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E essa é a principal fonte de renda que ela tem. Foi aí que a Prefeitura recorreu à Câmara, pedindo autorização dos vereadores para fazer o socorro financeiro à empresa. Eles negaram. O caso foi parar na Justiça, que obrigou o município a repassar o dinheiro para quitar a folha de pagamento que estava atrasada. O Poder Legislativo Municipal, eleito pela população, falou que não queria destinar mais recurso público para a Companhia de Trânsito do município, a Transerp. E de uma maneira transversa, e o juiz, em caráter liminar, ele ainda falta com a harmonia dos poderes, age de uma forma não republicana, que ele fala que é uma irresponsabilidade a não dotação de recursos orçamentários à empresa. Ora, a gente precisa ter um respeito entre os poderes. O Poder Legislativo, ele votou, ele decidiu, ele falou não pode um outro poder vir e tirar essa competência do Poder Legislativo. Outra questão apontada é o fato da Transerp depender das multas de trânsito para se manter e justificar a queda na arrecadação para não conseguir colocar em dia a folha de pagamento. O que o Transerp fez, na verdade, foi só uma explicação, porque não justifica. A legislação não permite que a Transerp use dinheiro das multas de trânsito para a folha de pagamento de funcionários voltados à fiscalização dos ônibus. Mas como em Ribeirão Preto está tudo errado na questão do trânsito e também do transporte, eles misturam as duas questões, misturando também o caixa. E aí não se sabe exatamente o que é para uma coisa e é para outra. Então isso foi uma explicação, mas dá uma justificativa. A lei não autoriza o uso do dinheiro de trânsito para pagamento da folha e das questões, das despesas voltadas à fiscalização do transporte. Além dos 7 milhões destinados à Transerp dos cofres públicos, também vão sair mais 17 milhões para o consórcio pró-urbano, autorizado semana passada pelos vereadores. A decisão da Câmara Municipal de destinar recursos ao consórcio pró-urbano, ela é absurda, no sentido de que esse consórcio é uma verdadeira caixa preta. Os vereadores sequer tiveram acesso às informações de bilhetagem para poder se tomar decisão. Ora, se você vai ter qualquer desequilíbrio contratual, quem tem que provar esse desequilíbrio é a empresa. E como fazer isso? Através dos números, que ninguém tem acesso. A Transerp tem uma auditoria contratada para se averiguar esses números. Esses dados deveriam ser públicos, mas ninguém tem acesso a eles. Quem mais precisa do transporte público não entende essa conta e não vê melhorias no serviço. A Transerp está sendo prioridade e para nós não está sendo prioridade nenhuma, pelo tamanho de espera que a gente fica aqui. Então eles querem ver o setor financeiro deles, mas esquece que o povo tem que trabalhar para gerar esse setor financeiro. Porque quem sofre é o povo, não é? Eu mesma fiquei presa em casa porque não tinha transporte. Deixar as pessoas sem ônibus nos pontos, pessoa que precisa trabalhar para sustentar os filhos. Muitos compromissos que as pessoas têm marcado, não pode ir porque não tinha ônibus. É muito pouco e vem muito cheio o ônibus, anda muito cheio. O que adianta a gente falar para evitar aglomeração, mas tem aglomeração direto? Adianta nada. Eu mesmo faz
54 minutos que eu esperei ali, mudei de opção de ônibus, mais 54 minutos aqui. Então não dá para dizer coisa melhor, tá? A prestatividade dessa Transerp está zero. Em vez de colocar mais fiscalização para a gente sair dessa pandemia, aí fica repassando dinheiro para uma empresa que já tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro só eu que estou desempregada, né? A epidemia está crescendo cada dia mais, os ônibus estão super lotados, né? E eu acho que eles deveriam investir realmente na saúde, dar preferência na saúde. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Pró-Urbano não se manifestou até o fechamento desta edição. Sobre o repasse ao consórcio, a Prefeitura informou que é necessário para garantir as condições econômicas mínimas de operação do transporte coletivo e para assegurar a manutenção de um serviço essencial à população. Quanto aos 7 milhões de reais que serão destinados à Transerp, ela justificou que o referido decreto cumpre decisão judicial da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, que determinou solidariedade no pagamento das obrigações salariais dos funcionários da empresa. Sobre os apontamentos na matéria de que a Transerp se mantém de multas, a Prefeitura acrescentou que o CONTRAN manteve a prorrogação da suspensão do recolhimento por tempo indeterminado e, com isso, continua impossibilitada de aplicar penalidades e expedir notificações enquanto continuar os efeitos desta resolução. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o advogado Wilson Rogério Estevão. Estevão, a Prefeitura vai repassar então mais de 7 milhões de reais para a Transerp. Ano passado, vale lembrar, foram 6 milhões. Faz sentido o município continuar bancando essa empresa? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Sentido nenhum, André. A Transerp é um buraco sem fim. Né? A gente poderia falar que se tivesse um espaço seria um buraco negro, porque há quantos anos a Prefeitura vem subsidiando, vem bancando, vem tirando dos cofres públicos, e aí a gente faz uma leitura tirando da população, né, dinheiros e recursos para socorrer uma empresa que não tem função nenhuma. Na realidade, a gente não vê função nenhuma nessa empresa, a não ser aplicar multas. E agora a gente vê que realmente ela vive de multas. Né? Aplica mal o dinheiro, porque o dinheiro das multas deveria ser aplicado na educação do trânsito, na gestão do trânsito. Então, se é uma decisão da 4ª Vara do Trabalho, o que estão fazendo é usando o dinheiro das multas, desviando o dinheiro das multas para pagar os funcionários. Doutor, o repasse é uma ordem judicial para colocar em dia a folha de pagamento dos funcionários. Mas antes disso, no ano passado, a Câmara não autorizou esse socorro financeiro à Transerp. O que pesa nessa guerra de poderes? Na realidade, são interesses políticos, são jogos políticos. Né? Quando a gente fala também do socorro ao pró-urbano, a gente percebe claramente que houve uma deflagração de uma greve totalmente ilegal para forçar que fosse dados esses 17 milhões. Assim está ocorrendo com a Transerp. Né? A Transerp força uma ação na Vara do Trabalho para conseguir obter esse numerário. Então, na realidade, não está se fazendo aquilo que é moral. Está se cumprindo? Sim, é legal. A gente não questiona a legalidade da decisão da juíza ou do juiz, mas a gente questiona a questão moral que envolve esses pagamentos. Então, é um jogo político, é um jogo de interesses e é um jogo que, infelizmente, como disse uma das entrevistadas aí na rua, socorre somente aos grandes. Os pequenos que estão com problema de caixa ficam à mercê do dia a dia. Bem, a gente sabe que a Transerp ela é uma empresa de economia mista. O que isso representa e o que ela agrega ou não para o município, doutor? Olha, ela já nos mostrou que agregar ela não agrega nada. Né? Ela é mal utilizada. A Transerp deveria fiscalizar, ao mínimo, o transporte urbano e não o faz. Tanto não o faz que a gente vê os ônibus lotados, como a reportagem já denunciou diversas vezes aqui nesse jornal. Né? Então, não faz nada. Tem funcionários caríssimos, que são aqueles que ficam sentados atrás de uma maquininha de radar nas grandes avenidas,
cuja intenção é única e exclusivamente multar o cidadão, ao invés de estar orientando para o trânsito, ao invés de estar educando para o trânsito. Então, é uma empresa que não funciona. Ela já nos deu mostras, ela vem nos dando mostras há muito tempo, foi fundada com um objetivo, que era o transporte público. Na época, existia até os trólebus, que eram da Transerp. Depois disso, excluiu-se o transporte público da Transerp e, como uma empresa de economia mista, que tem ali alguns acionistas que são funcionários seus ou ex-funcionários seus, né, ela só traz prejuízo ao município. Então, é uma empresa que deveria ser repensada e talvez até extinta. Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, muitíssimo obrigado pela sua presença, a sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Um abraço, até mais.